Graça e paz, irmãos e amigos. Quero refletir hoje com vocês sobre um versículo de Oséias, capítulo 6, versículo 1, que diz: Venham, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas ligará. Talvez você ouça isso e pense: isso parece estranho, como Deus pode despedaçar e depois querer curar? Não seria isso uma contradição ou até mesmo crueldade? Essa é uma pergunta justa e eu quero explorar esse tema com vocês, mostrando como esse texto, embora difícil, aponta para verdades profundas, e não apenas da fé cristã, mas de algo que encontramos na nossa experiência humana cotidiana. Primeiro vamos falar sobre a ideia de responsabilidade coletiva. Muitas vezes, quando lemos textos bíblicos que falam sobre juízo, pensamos em termos individuais. Porque eu seria afetado por algo que outra pessoa fez ou por algo que um grupo do qual faço parte realizou? Essa pergunta faz sentido no nosso mundo individualista. Mas pense comigo, será que já não estamos acostumados a lidar com a ideia de que as ações de um afetam o todo? A filosofia nos ajuda a ver isso. Começando por Aristóteles, por exemplo. Ele dizia que somos seres comunitários e que o bem ou o mal de uma comunidade está ligado ao comportamento de cada um dos seus membros. Em outras palavras, as decisões de um líder ou de um grupo têm impacto sobre todos, como um pai ou uma mãe que toma uma decisão ruim e toda a família sofre, ou como um governo que toma uma decisão errada e afeta toda uma nação. Isso é parte da nossa vida em sociedade e é algo que o texto bíblico entende profundamente. A Bíblia fala de alianças que Deus faz com grupos, e no caso de Adão, com toda a humanidade. Adão, como o primeiro ser humano, é visto como um representante da nossa condição. Assim, como suas escolhas tiveram consequências para todos, as escolhas de cada um de nós continuam a impactar o coletivo. Mas antes que isso pareça injusto, quero mostrar que essa lógica tem um lado poderoso. Se a falha de um, no caso Adão, afeta a todos, a justiça de um também pode restaurar a muitos. É isso que a Bíblia mostra em Jesus como aquele que veio para redimir a humanidade. Agora vamos falar sobre o juízo. No texto de Oséias, vemos Deus despedaçando, e isso pode soar severo demais ou até cruel. Mas a severidade do juízo de Deus é proporcional à sua justiça e, mais importante, à sua santidade. Aqui entra um conceito essencial. O tamanho da ofensa está ligado àquele que foi ofendido. Por exemplo, se eu ferir uma pessoa comum, a justiça humana vai determinar uma pena específica. Mas se eu ferir uma figura de autoridade ou agir contra o Estado, a pena será maior. O mesmo princípio se aplica à relação com Deus. Ofender aquele que é perfeito, santo e criador de tudo não é algo leve, porque ele é infinitamente digno. A filosofia também nos ajuda aqui. Pense na ideia de justiça que John Rawls escreve em Uma Teoria da Justiça. Ele fala sobre a necessidade de equidade, de tratar as ofensas e as reparações de forma proporcional. No contexto bíblico, o juízo de Deus é justo porque ele é o padrão de tudo o que é bom e perfeito. Não é crueldade, é justiça pura. Mas essa justiça divina nunca está sozinha, ela é sempre acompanhada pela graça. E aqui entra a parte mais bonita do texto. Ele nos sarará. O objetivo de Deus não é destruir, mas restaurar. Até mesmo na filosofia de Viktor Frankl, vemos que o sofrimento pode ter um propósito redentor, algo que nos transforma para o bem. Da mesma forma, o despedaçar de Deus em Oséias é como um ato de um médico, que precisa abrir uma ferida para tratá-la. É doloroso, mas é necessário para a cura. E essa cura é uma promessa para todos. Mesmo que você não se veja como parte de uma aliança com Deus, saiba que Ele já tomou a iniciativa para buscar a sua restauração. Ele enviou Cristo, que assumiu sobre si o juízo que merecíamos para que pudéssemos receber a cura. Então, por que isso importa para nós hoje? Porque todos, em algum momento, sentimos o peso de nossas escolhas ou das escolhas de outros. Sentimos as consequências do pecado, mesmo que não chamemos assim. Mas Deus nos oferece mais do que juízo. Ele oferece cura e restauração.
Se você sente que está distante dele, saiba que o convite de Oséias é para você. Venham, voltemos ao Senhor, porque o Deus que julga é também o Deus que cura. E para nós que já conhecemos a Ele, esse texto é um lembrete poderoso de que as mãos de Deus, mesmo quando nos corrigem, estão sempre nos conduzindo para algo maior e melhor. Minha oração hoje é que possamos enxergar isso juntos, a justiça de Deus como algo puro, a graça dele como algo abundante e o chamado dele como algo urgente. Amém.